Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Donizete Turesi. Estamos aqui para completar o nosso ciclo, a parte 3, de um planejamento ortodôntico. Hoje nós vamos falar sobre a análise dentária. Na parte 1, nós falamos sobre análise facial, a relação da maxila e mandíbula com a base anterior do crânio. Falamos do perfil ósseo. Na aula 2, padrão de crescimento. E agora, a análise dentária. Muito bom. Só para a gente relembrar, a nossa pacientinha, ela é uma jovenzinha, tem um bom relacionamento entre maxila e mandíbula, um bom relacionamento da maxila com a base anterior do crânio, um bom relacionamento da mandíbula com a base anterior do crânio, um perfil convexo e um padrão de crescimento harmônico. Vamos lá. Só para lembrar, nós estamos usando como referência a análise cefalométrica com traçado padrão USP, porque eu me sinto mais confortável com ele. Não é nem porque ele é melhor, nem porque ele é pior. É uma questão de conforto meu. Primeira parte da aula, analisamos esse conjunto de medidas. A segunda parte, analisamos este conjunto de medidas. E agora nós vamos analisar este outro conjunto de medidas. Lembrando que essa aula não é uma aula de análise cefalométrica padrão USP. É uma análise, é uma aula de planejamento. Então nós vamos parar aqui. Não vamos analisar daqui para baixo. Por quê? Porque eu acredito que para esse caso aqui seja suficiente. E não porque essas medidas são menos importantes. Eu me sinto bem com estas daqui para cima. Correto? Então hoje nós vamos analisar do número 11 ao número 18. Para a gente lembrar do casinho, aqui está o modelo de gesso da menina. Então vamos lá. Agora é a análise dentária. Vamos pegar o modelo de gesso. A análise do modelo de gesso superior, podemos observar que o arco dentário dela é em forma de flecha. Um pouco estreitado, tanto que olha só o posicionamento dos incisivos superiores. Em forma de flecha. Aqui seriam os incisivos laterais permanentes, que eu não sei se eles vão ter espaço para vir de uma maneira equilibrada. Acho que não. Na arcada superior, no modelo inferior, um apinhamento dos dentes incisivos permanentes. Este daqui já é um molarzinho de leite, molarzinho decíduo, e não tem espaço nenhum para o canino permanente. Vamos olhar aqui de frente, ó.
aqui, essa região aqui é essa aqui. Não tem espaço. No lado oposto, esse canininho descido, este daqui. Um desnivelamento entre os centrais, mas isso agora não é muito importante. O importante é, não existe espaço para os permanentes. Vamos ver as outras imagens aqui de perfil. Os posteriores estão equilibrados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Olha aqui, esse daqui seria o espaço para o canino permanente erupcionar. Não dá, não tem condições. Então veja bem, pegamos o modelo de gesso e olhamos frontal, oclusal, analisamos o modelo de gesso, uma análise frontal, as laterais e as oclusais, correto? Agora, existe uma outra visão desse modelo de gesso, uma outra análise que a gente pode fazer, que dificilmente se faz. É olhar como se estivéssemos olhando pela nuca. Como assim, Fábio? Eu não estou entendendo. Muito bom. Olhar de trás para frente. Como assim? Dessa forma. Aqui. Essa imagem aqui. É isso que eu quero mostrar. O que é isso? O que eu quero com isso? O que eu quero mostrar com isso? Essa região é a região onde vai ser posicionada a língua. A língua vai ter que caber lá dentro. Dificilmente o dentista olha para isso, se preocupa com isso. Então vamos lá. Será que esse espaço é suficiente para acomodar a língua dessa pacientinha? Eu acho que não. Por que eu acho que não? Por causa disso daqui, olha. Essa imagem aqui, ela está um pouco desfocada, é porque eu tirei eu recortei e aumentei o zoom, é por causa disso. É a imagem da pacientinha em repouso durante a foto para documentação ortodôntica. Muito que bem, não existe selamento labial aqui, não existe. Então, o que nós podemos pensar? Um paciente classe 2, certo? Certo. Ela é um paciente classe 2? É um paciente classe 2? Não, não é. Podemos pensar, está tendo interposição de língua. Está tendo interposição de língua aqui? Não, não está tendo interposição de língua. Então vamos lá. Por que então que ela não sela os lábios? Por causa disso daqui. Não cabe, a língua não está cabendo dentro da boca. Por quê? Porque a maxila, como ela está em forma de flecha, ela está um pouquinho atresiada. A mandíbula também está um pouquinho atresiada. É fácil ver, os incisivos
estão apinhados, não há espaço para canino. Só que a menina tem o tamanho que tem que ter. E a língua não está cabendo. Se ela fechar a boca, o que vai acontecer com a língua, que é um músculo grande? Ela vai ocupar o espaço da orofaringe, lá atrás, aonde tem a entrada de ar. E ela não vai respirar direito. Então, das duas, uma. Ou ela vai ter que avançar o pescoço para poder respirar, ou ela vai abrir a boca para essa língua desocupar a região lá atrás. Qual análise cefalométrica mostra isso? A máquina Mara, que nesse caso específico dessa menina, eu também pedi. Mas eu não vou colocar aqui, porque senão vai ficar muita informação. A análise máquina Mara mostra para a gente, desenha para a gente a região da nasofaringe e da orofaringe. E eu já falo para vocês que ela não tem obstrução nenhuma. Não tem nenhuma adenoide, não tem nenhuma amígdala extremamente crescida. O espaço está bom. Então veja bem, se o espaço está bom, por que ela fica com a boca aberta? Ela não é classe 2. O motivo é esse. Fazendo uma propaganda minha, se é que vocês me permitem, nesse curso, Tratamento do ronco e distúrbios respiratórios obstrutivos do sono com aparelhos orais, eu mostro direitinho a fisiologia do sono, a anatomia aplicada da orofaringe, da nasofaringe, da língua, e mostro como fazer, como analisar a cefalometria, que é extremamente importante não só para aqueles pacientes que roncam, para fazer os aparelhos, mas também para tratar os pacientinhos jovens e evitar que tenham um possível problema respiratório de ronco quando adultos. Esse meu curso fica no hotmart.com. Quem quiser ter curiosidade, o site é este daqui ou o QR Code. Mas vamos lá. Vamos continuar com a nossa análise dentária. Primeira análise. O ângulo interincisivo. O ângulo interincisivo é o ângulo formado pelo longo eixo do incisivo superior com o incisivo inferior. Agora veja. Essa pacientinha ainda nem tem os ápices formados. O incisivo superior está desnivelado em relação o incisivo superior direito está desnivelado em relação ao esquerdo. Então, como que o radiologista, como que o programa de computador desenhou esse dente? Lembrando que essa daqui é uma imagem, é uma fotografia ilustrativa, e esta daqui é a cefalometria real da paciente. Como que ele fez isso daqui? É uma média. É amostragem. É mais ou menos. Lembrando que não está com ápice formado ainda. Mas sabe, se não está com ápice formado, como é que achou o ápice para traçar o longo eixo? É uma média. Bem assim. Mas precisamos seguir alguma diretriz. Tudo bem?
Então vamos lá. O ângulo formado pelo incisivo superior, pelo longo eixo do incisivo superior, com o longo eixo do incisivo inferior, qual que seria a norma clínica? 131 graus. Lembrando que esta coluna é a norma, seria o normal, e esta coluna é o achado radiográfico. São as medidas achadas da paciente. Se o normal seria 131 e foi achado quase 150, o que significa? Que esse ângulo aqui está mais aberto. Para esse ângulo estar mais aberto, os dentes precisam estar mais verticalizados. Se eles estivessem alinhados um em cima do outro, seria o quê? 180 graus. 170, 160, 150. Opa, 150. Qual que seria o normal? 130. Seria mais obtuso esse ângulo, mais fechadinho. Que eles estão bem abertos, fica claro para mim aqui. Tanto que a gente consegue observar que os incisivos inferiores estão muito lingualizados. Provavelmente porque, como os superiores também estão palatinizados, a menina está crescendo. Os próprios superiores estão impedindo que os inferiores se desenvolvam. Então vamos lá. Ângulo muito aberto. Como que nós faríamos para fechar esse ângulo aqui? Inclinaríamos os centrais, incisivos centrais superiores para frente, inclinaríamos os incisivos centrais inferiores para frente, o ângulo automaticamente vai ser inclinado, vai ser diminuído. Muito bom? Então essa é uma análise para observarmos a relação entre os incisivos. Mas quem é que está mais inclinado do que quem aí? É o superior ou é o inferior? Muito bom. A partir de agora, vamos fazer a análise para os superiores, com estas medidas, e depois separadamente para os inferiores. Vamos lá? Lembrando que quando existe um ponto, é uma medida angular, é medida em graus. Quando existe um traço, é uma medida linear, é uma medida em milímetros. Então vamos lá. NS, traça-se a linha NS, traça-se a linha no longo eixo do dente. Lembrando, esta é uma imagem ilustrativa, essa é do paciente. A linha é NS ou SN e o longo eixo dos incisivos superiores. É este ângulo aqui. Quanto que foi achado aqui? 95 graus. Esse ângulo, 95 graus. Qual que seria a norma? 103. O que foi achado aqui, é menor do que a norma. O que mostra isso pra gente? Pra gente precisa aumentar esse ângulo. Como é que tem que fazer? Inclinar esse dente para frente. Ó. Inclinando, esta linha que está passando aqui, ó, ela vai passar aqui, ó. Ela vai aumentar.
Ela vai aumentar, ela vem daqui, ó, inclina para cá. Quando inclinamos a ponta do dente para frente, esta daqui vai ficar aqui. Faria mais ou menos isso, ó. Aumenta esse ângulo. Certo? Então, muito bom. Precisamos inclinar os incisivos centrais superiores para frente. Precisamos vestibularizar. É andar de corpo com ele? Não. É inclinar. Se andar de corpo, provavelmente já vai fenestrar aqui em cima, ó. Tá vendo a foto dela? Por isso que eu deixei aqui. Olha aqui, ó. Se inclinar de corpo, vai fenestrar. É uma inclinação que precisa. Vamos para a distância dele para a órbita. Muito bom. É uma distância linear. Qual que seria o normal? 5 milímetros. Quanto que ela está? Ela está zero. Ela está em cima. Então, o que precisamos fazer? Aumentar essa distância do longo eixo dos incisivos centrais superiores em relação à órbita. Como é que vai fazer isso? Inclinando esses dentes para frente. Precisa inclinar para frente. O longo eixo vai ser mudado. A ponta, a incisal desses dentes vem para cá. Ele faz isso, ó. Aqui, ó. A incisal vem para frente. Ele faz isso aqui, ó. Esse é o longo eixo. Esse daqui é o ponto orbitário, que é a órbita. Tá em cima, ó. Inclinando para cá, ele faz isso, ó. Certo? Vamos ao próximo ponto. Ângulo formado entre a linha NA e o longo eixo, novamente, dos incisivos centrais superiores. Até agora, nós só estamos analisando os dentes superiores. Todas essas medidas corroboraram. Até agora, só os dentes superiores. Não teve uma medida que não mostrou pra gente que não precisa vestibularizar ou que tem que andar de corpo. Nenhuma medida. À medida que nós inclinamos o dente, a incisal vai para frente, o apical vai para trás, no movimento pendular. Então, até agora, todas essas medidas mostraram que precisa fazer isso. Vamos para outra. Estamos nessa daqui. Longo eixo dos incisivos superiores com o ponto NA. Fica muito poluído de reta aqui. Por isso que eu sempre coloco aqui do lado, para facilitar o entendimento. Vamos lá. Qual que é a medida desse ângulo aqui? 14 graus. Qual que seria a norma? 22. O que significa? Esse ângulo aqui está muito fechadinho. Está muito justo. Precisa aumentar. Como é que vai aumentar aqui, ó? Imagina, claro que é aqui. Eu estou usando aqui só para facilitar o entendimento. Como que eu vou pegar esse ângulo? Em vez de eu parar aqui, eu vou parar aqui, ó. Parar aqui. Empurrando essa ponta aqui para frente. Se eu empurro para frente, esse aqui vem para trás. Aí aumentamos esse ângulo.
não em um movimento de corpo, em movimento de inclinação. Veja, mais uma medida que mostra a necessidade de se vestibularizar os dentes superiores. Estamos analisando os superiores. E a última medida, que é uma medida linear agora. A distância da face vestibular dos dentes incisivos centrais superiores em relação ao ponto NA. É uma medida linear, que em média são 4 milímetros. São 4 milímetros. Aqui está mostrando 3 milímetros. Está mostrando 3. Como que a gente faz para aumentar isso daqui? Mais uma vez, vestibularizando. Quanto? 1 milímetro. Então pronto. Quanto que nós vamos ter que vestibularizar os dentes superiores anteriores? Nós vamos. Que nós vamos ter que expandir um pouquinho a maxila? É um fato. Quanto que nós vamos ter que vestibularizar esses dentes? Por essa análise, 1 milímetro. Por essa análise, 1 milímetro já estaria cefalometricamente equilibrada. Agora, se vai ser suficiente para acomodar os incisivos laterais, os caninos permanentes, isso eu ainda não sei. Mas que com tranquilidade expandir e vestibularizar os incisivos centrais superiores 1 milímetro é necessário. Tudo bem? Tudo bem até agora? Vamos lá. Vamos para a análise dos dentes inferiores agora. Os incisivos centrais inferiores. Uma medida angular. Para analisar os incisivos superiores, não foi usada a linha NA. Para os inferiores, é a linha NB. NB com o longo eixo dos incisivos inferiores. NB está por aqui, porque fica poluído o desenho, e o longo eixo dos inferiores está aqui. Esse ângulo aqui, NB, quanto que foi achado? 14 graus. Qual que seria a norma clínica? 25. É maior. Seria mais ou menos aqui esse ângulo. Esse ângulo tá muito fechadinho. Tá muito obtuso. Precisa aumentar esse ângulo. Mas veja, isso a gente consegue olhar fazendo um exame clínico, que os incisivos centrais inferiores estão lingualizados. Em quantos graus aqui? 10 graus, 11 graus. Precisaria vestibularizar. Será que aquele milímetro para vestibularizar os incisivos centrais superiores serão suficientes para equilibrar a vestibularização dos inferiores? Não sei. Vamos lá. Vamos para NB. Uma medida linear agora, que é igualzinho ao superior.
Só que, em vez de usar a linha NA, usa a linha NB. É a distância entre a superfície vestibular dos incisivos inferiores até a linha NB. Qual que foi a medida? Meio milímetro, que é nada. Qual que seria a norma? 4 milímetros. Então veja, significa que essa superfície vestibular dos inferiores está passando rente aqui. Mas isso daqui eu estou vendo aqui também, ó. Então, precisamos vestibularizar os inferiores em 4 milímetros. Em 4. Precisa de muita vestibularização. E por fim, a linha 1, N pogônio. É o ângulo formado pelo incisivo inferior com o pogônio. Aqui mostra que está equilibrado. Só essa medida mostrou um equilíbrio aqui. Eu descartaria essa medida, vez que a norma clínica e todas as outras medidas mostraram exatamente o contrário. Essas imagens eu retirei desse site, eu vou dar os créditos a eles, radiologiaodonto.vixsite.com. Ele foi produzido pela Universidade Estadual de Londrina. Como eu já falei nas aulas anteriores, eu acho extremamente importante entrar nesse site e dar uma olhadinha. Ele é de grande valia. Então vamos lá. Fizemos a análise, análise cefalométrica, planejando o caso, para tentarmos descobrir, para conseguirmos descobrir qual tratamento propor. Então, vamos fazer um apanhado geral. Bases ósseas, a relação entre as bases ósseas equilibradas, padrão de crescimento mesofacial, questão dentária. O que precisa ser feito? Uma leve expansão e vestibularização dos incisivos superiores e inferiores. Agora, qual aparelho utilizar? Qual aparatologia removível nós vamos usar? Sabe qual? Qualquer um. Qualquer aparelho que se predisponha a fazer esse tipo de mecânica. Pode ser um Binler? Pode. Pode ser um Bionator? Pode. Pode ser um aparelho Planas? Pode. Pode ser um aparelho separado, um expansor com uma mola digital anterior superior e o mesmo inferior? Pode. Então, como assim, Fabio? Eu não estou entendendo. Eu achei que ia ter um aparelho. Não, não tem. O aparelho é aquele que você esteja mais habituado a trabalhar. Aquele que você se sinta mais confortável em usar. E mais ainda, aquele que o paciente também vai se sentir mais confortável em usar. Dessa forma, o tratamento vai bem.
O que importa é a mecânica que você vai ter que fazer, que a gente consegue planejar com análise cefalométrica. É desse jeito. Agora veja bem, olha que coisa interessante. Quando eu recebi essa pacientinha, a mãe falou: olha, doutor Fábio, acho que ela precisa colocar um aparelhinho, porque eu escovo os dentes dela, eu vejo direitinho. Eu acho que os dentes de cima estão muito para dentro e os de baixo também. Não vai ter espaço para os permanentes na série. Será que não precisa colocar eles um pouquinho para frente? O que eu respondi para a mãe? Não sei. Eu preciso de uma análise cefalométrica, preciso de uma documentação ortodôntica e para fazer a análise. Bom, depois de toda essa análise, o que a menina precisa? Ela precisa disso, que é o que a mãe sabe, que é o que a mãe me falou que ela precisa. Bom, eu cheguei para a mãe, falei: olha, expliquei tudo direitinho, a mãe entendeu, claro, mas a mãe tinha razão. Então veja, com isso tudo, qual que é o meu objetivo principal aqui? É começar a desenvolver um raciocínio ortodôntico. Então, com essa sequência de aulas, vocês vão conseguir a desenvolver um raciocínio ortodôntico para todos os casos. Agora, lembrando de uma coisa, eu sempre digo que no caso da ortodontia, assim como no caso da dentística, assim como no caso da implantodontia, da odontologia, da medicina, da engenharia, questões de vida, 70% é bom senso. 70%. Veja essa mãe. A mãe já sabia o que ela precisava, o que a menina precisava. Claro, a ciência veio a corroborar. Mas bom senso é 70% de um tratamento bem feito. Certo, gente? Tchau. Espero ter ajudado. Tchau.